that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. Esse podcast tem o apoio da USA Hemp. No começo de maio, a empresa esteve presente na Medical Cannabis Fair, onde apresentou algumas novidades, com destaque para 4 óleos. O Isolate Unflavored é um óleo de CBD isolado, que passa por um processo para remover todos os outros compostos, exceto o canabidiol. O mesmo processo ocorre com o CBN Unflavored, só que nesse caso, o principal componente que fica é o CBN. E com o CBG Unflavored, quem se destaca é o CBG. Por fim, temos o Delta Blend, que traz em sua formulação metade Delta 9 THC e metade CBD. Essas novidades nascem das inúmeras aplicabilidades dos diferentes canabinoides que temos na cannabis. Para saber mais, acesse usahempbrasil.com. Oi, estamos de volta no segundo episódio da primeira temporada do Cannabis Hoje Pode. Minha convidada de hoje trabalha em uma das áreas que eu considero mais importantes dentro do ramo da cannabis, que é a educação. Luna Vargas, bem-vinda, ela que é a vereadora da cannabis. Você anda com ela em qualquer lugar do Brasil e do mundo, as pessoas param ela na rua pra cumprimentar, pra dizer: Luna, você é minha professora querida, amada. Luna, bem-vinda. Anitta, querida, que prazer estar aqui com você. Você que é maravilhosa e fazendo esse papel super importante de comunicação na indústria da cannabis. É o que a gente mais precisa, é dessa divulgação com qualidade. Oh, vamos rasgar cedo aqui pra todo mundo que a gente merece. Luna, como de hábito, acho que ninguém pode ser mais especialista em nós do que nós mesmas. Por isso, por favor, apresente-se, conte o que você faz, de onde você veio, pra onde você vai, quem é você, além dessa pessoa iluminada. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luna Vargas, eu sou antropóloga, sou educadora canábica e venho ao longo aí da minha trajetória nessa indústria fazendo um trabalho de educação, muito pela necessidade do mercado. Então, eu comecei, minha vida lá no Canadá, e treinando o mercado, e minha missão hoje é essa com a Inflore, que é a minha empresa, uma empresa brasileira, e a Inflore ela tem como missão educar o mercado. Então, para além de educar as pessoas, eu faço também um trabalho nas mídias sociais, mas o meu principal trabalho mesmo é elevar o nível de conhecimento dentro do nosso mercado, porque o nível é muito baixo, o conhecimento da planta é muito baixo, o potencial que a gente pode atingir dentro desse mercado está longe de ser o que eu quero ver. Então, os meus cursos são 2 cursos, por enquanto, um curso de treinamento de ciência da cannabis e sobre a indústria, e é um curso de formação de consultor canábico. Eu tenho mais de 500 alunos que já fizeram esse curso em 15 países, e agora, essa semana, lancei um fresquinho que chama do Head Shop ao Dispensário, que é a minha tentativa de estabelecer o varejo da cannabis do Brasil, em contraposição ao que a gente já tem aqui, que é o varejo dentro das farmácias, que é o varejo da indústria farmacêutica, e também para poder a gente conseguir
ter mais diversidade e mais uma forma de acesso, porque eu acho que o principal que a gente tem que ter, para além de toda a cadeia produtiva da indústria, é acesso. Então eu acho que as lojas são dos principais acessos, né? E essa é uma parte agora da minha nova militância, é estabelecer o varejo da cannabis do Brasil. Cara, sempre que eu falo com você, na verdade, sempre que eu te escuto falar, sempre que eu te ouço, eu tenho a impressão de que nada é impossível, assim. E é muito lindo isso que você causa nas pessoas, nesses 500 alunos, tenho certeza que eles sentem coisa parecida. E eu fico me perguntando como é que você vê uma coisa onde não há nada ainda, né? Como é que você consegue enxergar, por exemplo, essa coisa do dispensário, né? Um dispensário no Brasil, como assim? A gente tá anos-luz do recreativo e tal. Mas não, a Luna pensou num dispensário, num pré-dispensário, numa preparação do que virá a ser, mas também um dispensário. Ou seja, a gente pode adotar esse termo e colocar ele, plasmar ele na realidade que a gente tem agora. Então, me conta um pouco como é que você tem essas visões e vamos aprofundar um pouco nessa coisa do dispensário, que é super interessante. Então, Anitta, eu sou socióloga, né? Então essa é a lente aí que eu olho para o mundo, eu vejo estrutura e eu tenho também experiências, né, dentro desse mercado, como eu falei no Canadá, que me ajudam também a entender a realidade deles e também projetar a nossa. Parte um pouco daí. A galera que trabalha comigo é bem engraçada, que eles falam assim: Luna, você não basta ser o fundo do funil, você quer cavucar o fundo do funil, né? Porque eu tô levantando algumas bolas que a gente vai começar a perceber daqui a um tempo, né? Um desses exemplos foi um texto que eu escrevi há acho que 3 anos atrás ou mais, que era a indústria da cannabis na indústria farmacêutica, e na época a galera não entendeu nada, assim, era o começo da ideia de ter cannabis, acho que tinha um produto só na farmácia. E aí hoje, assim, teve aquele protesto do CFM e aí eu vi uma galera com cartaz escrito indústria da cannabis na indústria farmacêutica lá no Recife. E aí eu falei, nossa, pra você ver o que é, né? Tipo assim, a gente pensar... Pega a visão. Pega a visão. Maravilha, mas vamos traçar aqui um percurso, né? Pra gente ir entendendo como é que foi forjada essa mulher maravilhosa. Lá nos idos de 2010, você estudou em Paris, inclusive na Sorbonne, o que pelo menos para mim é uma coisa uau. Então eu queria saber um pouco mais dessa experiência e se quem sabe esse ambiente já foi de certo modo para você um estopim para voltar a sua atenção a cannabis, ou se naquela época ainda não? Eu sempre fiz parte da cultura canábica, né? Assim, quando eu tinha 20 anos, eu fiz dread e tal, fiquei 10 anos, essa época que eu morava na França, já tinha um dread gigante, e isso sempre muito pelo viés da música e da cultura mesmo, cannabis, e óbvio, da ganja. Fazia pesquisas assim independentes, tipo, e eu fui para o Marrocos, tipo, em 2007, fui algumas vezes para o Marrocos, fui para Jamaica 2010, então eu tinha essa pesquisa assim pessoal, digamos assim, né? Mas sempre com essa curiosidade, querendo entender e tal. Quando eu morei na França, eu fiz faculdade aqui em São Paulo. Fiz 4 anos aqui de PUC, e depois fui fazer meu mestrado na França, na Sorbonne Nouvelle, que é a Paris 3, né? Fiz um mestrado em mediação cultural lá. Depois disso, eu fui estudar na UHSS, que é a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que é muito um lugar assim incrível, que é onde você tem aula com a bibliografia do seu livro, sabe? Você pega ali atrás, quando você vê a galera, você tá todo mundo sentado lá. Aí você fica, nossa, eu tô aqui no meio dessa galera, assim. Então, para quem é cientista social, lá é a meca, assim, né? Foi uma experiência incrível, mas eu pesquisava etnomusicologia. Então, antropologia social e etnomusicologia, esse foi meu mestrado. Eu estudei música do mundo, então world music. Eu estudei as culturas tradicionais do Brasil no mercado de música europeu. Uau! E foi bem legal, assim, foi uma pesquisa de campo maravilhosa, que era indo em festivais e tal, e tudo isso muito permeado por ganja, mas não era o foco da minha pesquisa. Isso veio um pouquinho depois.
Tá. E aí, assim, você até... Aí eu acho que foi depois disso, você chegou a trabalhar como manager de artista, né? Me conta um pouquinho. Você ficou um bom tempo trabalhando com isso, pela minha pesquisa, uns 5 anos. Teve uma contribuição dessa fase para o que anos depois viria a ser a Inflore? Enfim, o que era a Luna nesse momento manager de artistas? Vou te contar como é que eu caí nessa, né? Eu morava em Paris e quem sabe, né, como é caro aquela cidade. E eu jogo capoeira Angola, então eu jogava capoeira Angola nas ocupações, né, lá nos squats de Paris. E aí até que um dia me chamaram para abrir um squat, eu falei, vou, não pagar aluguel vai ser ótimo. E aí morei no squat 1 ano, nessa ocupação. Eu também. E nessa ocupação eu comecei a fazer uma residência de grafiteiro do Brasil lá na França, porque é muito caro, a galera chegava, passava sempre por Paris, e eu já tinha, né, uns contatos com vários amigos de projetos aqui em São Paulo. E aí essa galera passou, tipo, 1 ano, passou uns 20 pessoas lá. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu tava muito no meio, assim, dessa galera e morando na Chapada dos Veadeiros, que eu fui fazer uma residência artística lá, na minha casa, né? E nesse processo de residência, alguns artistas falaram assim, você não quer me representar? Porque eu tenho um lado muito business, assim, que é o lado, sei lá, da família do meu pai é super business, assim. E aí eu resolvi as coisas pra galera, falar, porra, você tem que aprender a cobrar, você tem que tal, como é que você negocia assim com essa galeria? Eu ficava muito... Agilizada. Eu ficava muito puta, assim, de ver a galera, os artistas sofrendo na mão, assim, de galerista, de vendendo os quadros baratos. Eu falei, pô, vocês têm que agilizar. E aí alguns deles falaram, não, né, vai ser minha artist manager, né, minha marchand, sei lá. Aí eu falei, pô, tô aqui na Chapada, né? Nem rola de fazer isso, não, mas eu quero mesmo assim. Então eu entrei nessa meio com amigos e a galera querendo que eu agilizasse esse lado. E aí eu fiquei nessa, assim, uns 5 anos mesmo. E, assim, eu acho que toda essa trajetória, né, assim, tanto das ciências sociais, de mediação cultural, disso também de representar artistas, tudo isso colabora, né, para o trabalho que eu faço hoje, com certeza, assim. Tem vários aprendizados, né, desses rolês. Massa, eu também acho que tem tudo a ver. Mas assim, eu queria entender como é que foi essa chegada no Canadá, né? Porque você tava ali trabalhando com artistas e tal, tava tudo bem na Chapada Diamantina, de repente você falou, eu vou pro Canadá passar frio. O que aconteceu? Acho que essa também foi a grande... a minha Chapada é dos Veadeiros. Eu falei do quê? Ai, gente. Da Diamantina. Tô com muita saudade. Eu sou do Cerrado, sou do Cerradão. Chapada Diamantina é maravilhosa. Nossa. Todas as chapadas, inclusive nós chapadas. Corta isso, produção. Não, mas eu queria entender assim, então, da Chapada dos Veadeiros pro Canadá, como é que foi esse passo? E aí, assim, no Canadá, pelo que eu entendo, foi a grande virada para cannabis na sua vida, né? Então, você chegou no Canadá já pensando em trabalhar com cannabis, já observando essa cena, você escolheu o Canadá por isso? Ou você chegou lá, caiu de paraquedas por outro motivo? E como você foi introduzida nessa cena? Então, começa um passo atrás, que foi quando eu me mudei para Salvador. Em 2016/17 ali, eu fui para Salvador, casei e mudei. E aí, a partir disso, nessa época, eu coloquei um DIU de cobre. E esse DIU foi, assim, uma coisa surreal de dor, de cólica, coisa que eu nunca tive na vida, assim. Aí eu comecei, eu tinha ido para um evento, pro Burning Man, lá na Califórnia, e ganhei um lubrificante de cannabis. Até então eu tava assim, caô esse negócio, né? Tudo bem, a galera quer colocar cannabis em tudo, vamos lá testar. Só que eu fui vendo, primeiro, eu tive a primeira experiência de ter um orgasmo comprido, assim, que eu nunca tinha tido antes na vida, tipo assim, de muitos segundos. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa muito louca nisso. Depois eu tive a experiência desse mesmo óleo melhorar minha cólica por causa do DIU. Aí eu falei, nossa, mas aí tem muito mais coisa nisso. E aí eu já estava morando em Salvador, acabou meu óleo, comecei a fazer um para mim, tentando pegar do jeito que dava para fazer. E aí, depois disso, eu
comecei a estudar o que era, né? Aí eu procurei, na época não tinha muito pouca referência, assim, e comecei a achar estudos científicos, sistema endocannabinoide. Aí eu falei, nossa, eu achava que até então, já tinha escutado o sistema endocannabinoide antes, mas até então eu achava que era coisa assim, a galera tá inventando isso só pra justificar fumar maconha, nem preciso disso. Mas aí eu descobri um mundo da ciência que eu não sabia que existia, e nessa mesma época era uma pré-legalização no Canadá, ia legalizar em 2018. Então foi o tempo, assim, de eu fazer uma preparação. Eu falei, eu quero tá lá para ver a transição. Mas a minha pegada é muito sociológica. Então eu estava assim, quero ver a sociedade nessa transição, vou fazer um doutorado na UBC. Então quando eu cheguei lá no Canadá, eu dei de cara com o mercado bombando, uma pré-legalização, assim, intensa, com uma galera massa, uma indústria, tipo, maravilhosa. Mas o que é uma pré-legalização? É o que a gente está vivendo hoje no Brasil ou é um pouco mais? Não, é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento de pré-legalização. E aí, nesse momento, eu estava pensando em passar alguns meses só. E aí, eu fui com visto de turista. Aí eu falei, quer saber? E com uma malinha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar. Aí mudei meu visto lá e fiquei 4 anos com essa malinha lá. E aí, como é que rolou essa entrada no... Porque, pelo que eu sei, você primeiro chegou... Bom, vamos esclarecer isso, que pra mim tampouco tá muito claro. Você trabalhou em dispensário, você também trabalhou em fazenda, em cultivo. O que veio primeiro? Tô certa, não tô? Me situa no Canadá com você? Tá, então assim, quando eu cheguei lá, primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisa de campo, né? Que é isso que antropólogo faz. Então eu fui visitar os lugares, conversar com as pessoas e tal. E aí eu descobri, primeiro eu falei, que galera massa, assim, é um lugar que você chega, né, na América do Norte, que as pessoas são mais sérias, não sei o quê, todo mundo se abraça, todo mundo fuma um. Aí eu falei, esse é o lugar que eu quero estar, assim. E aí depois eu cheguei e pensei, eu precisava me virar, né, tipo, ganhar, ficar lá e ter dinheiro. Então a forma mais fácil de entrar nesse mercado, e ainda entrando no varejo. Então eu me candidatei para ser budtender. E na época eu não entendia, assim, eu não sabia, né? Você chega assim do Brasil, lá você tem 200 variedades de cannabis, assim, você não sabe o nome de nenhuma. Então eu tava assim super insegura. Aí eu fui a pessoa que mais estudou no planeta, assim, devorei todos os artigos científicos, comecei a aprender química orgânica, para poder trabalhar de budtender. Aí eu cheguei lá, eu falei, eu sou a que mais sei aqui, ninguém sabe nada disso. E eu fiquei, tipo, assim, né, com medo, assim, de não dar conta. Aí eu cheguei lá e falei, nossa, ninguém sabe nada. E aí foi então que eu comecei a fazer esse trabalho de treinamento dos budtenders, porque aí eu falei, aqui tá uma oportunidade, porque se ninguém sabe nada disso e isso é essencial, vamos ensinar essa galera. Como é que você fez? Como é que você montou isso? Como é que você visualizou, né? De novo, do nada, né? Você não viu em um lugar e quis replicar, você disse, não, peraí, aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma necessidade... E vou fazer isso. Como é que foi montar essa formação de budtender? Nossa, foi bem rápido, assim, porque como eu estava estudando muito, assim, querendo entender e buscando e indo atrás, assim, de todos esses artigos e tal, e eu tenho esse lado de vendedora também, minha família também tem loja de roupa, então eu trabalhei muito em feira, em loja de roupa e tal. E aí eu falava, gente, como é que pode, né? Assim, você entra para ser budtender, eles te dão um iPad na mão e fala, tipo, vai aí. Eu falava, aí eu lembro de eu falar com o presidente da empresa, eu falava assim, você tem coragem de botar uma pessoa que tem 19 anos, que não fez nem faculdade, para representar a sua empresa, para falar por você e ainda dar conselho para uma pessoa, né, que está ali precisando por algum caso médico ou alguma coisa assim? Eu falei, isso é muito corajoso. Então eu comecei a sistematizar uma forma de ensinar bem facilitada, né? Porque assim, quando você pega os budtenders, eles são pessoas que não fizeram faculdade, que ainda estão né, começando a vida nessa carreira do varejo, assim, né? Um primeiro emprego e tal. Então não dá para ensinar, tipo assim, o hard science. Você tem que ensinar uma ciência facilitada, até mesmo porque você tem que ensinar eles a ensinarem os clientes. Então é outra missão. Aí eu desenvolvi um programa de treinamento de budtender a partir disso. E ofereci na empresa que eu trabalhava.
E eles, lógico, não foi tão arrumadinho e tão certinho assim. Tiveram vários percalços, problemas de xenofobia, machismo e tudo mais que você imaginar. Mas acabei conseguindo começar a desenvolver esse trabalho lá. Depois eu mudei de empresa e fui desenvolver esse trabalho de treinamento, de treinamento de bartender, e também um trabalho que eu acho que é central e tem muito pouca gente fazendo no mercado, que eu ofereci para eles, eles também quiseram fazer, que é a curadoria de produtos. Então, no mercado como canadense, a gente tem, sei lá, mais de 800 empresas licenciadas, cada uma delas com vários produtos, e a gente tem que selecionar a qualidade, né? Qualidade, ética no mercado. Então, a partir disso, eu fui fazer esse trabalho de Cannabis Curator, que é tipo curadora de produtos, e educadora. Então, foi isso que eu fiz até os últimos tempos lá canadenses. Uau! E aí, então, foi a primeira vez que se apresentou essa sua veia da educação. É isso? Foi por uma questão de necessidade, assim, eu sempre ficava assim, né, tipo, minha família é de mulheres educadoras, e aí eu ficava assim, nossa, eu não quero dar aula de jeito nenhum, e eu pensava assim, não tem nada para ensinar. E aí depois, quando eu cheguei nesse momento lá no Canadá, que eu falei, nossa gente, que buraco é esse, assim, não dá para uma pessoa, assim, vou te falar o nível da galera, eles falam, cannabis índica, esse nome vem da onde? Tipo, eles não sabem nem que vem da Índia, sabe? Então eu peguei e falei, não, então deixa eu fazer aqui esse trabalho de educação, porque sem esse trabalho de educação, a gente não consegue ajudar as pessoas e não consegue fazer a base dessa indústria, assim, ela ficaria, né, em cima de especulação, em cima de negócios, e vender na planta mal, e eu acho isso uma falta de respeito e uma oportunidade perdida de não fazer o melhor que a gente pode fazer nesse momento de boom de legalização mundial. Total, Luna. E aí, assim, a Inflore nasceu nesse momento, né, enquanto você ainda estava no Canadá. Foi, a partir do momento que eu comecei a falar um pouco na internet também. Eu comecei a falar um pouco antes da pandemia, mas aí vi o boom da pandemia. Aí eu continuei trabalhando porque todos os negócios de cannabis viraram essential business, né? Negócios essenciais lá. Então, não perdi meu emprego e fiquei muito trabalhando de casa uma época. E aí, nessa época, eu comecei a falar mais na internet. E por causa dessas coisas de lives, as pessoas começaram, e como é que é a maconha aí? E aqui é assim, como é que é aí? Aí eu comecei a fazer várias lives com a galera querendo saber do mercado canadense. Aí, a partir disso, eu comecei a falar mais na internet. Porque, assim, eu sou bem, parece que não, mas sou, assim, eu não sou muito aparecida da internet, não. E para mim foi bem difícil falar, pro celular, foi um desafio, assim. Então, foi uma quebra, assim, porque até então eu sou, sempre eu fazendo entrevista, eu, querendo saber das coisas. E se deixar, eu te entrevisto aqui. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a falar mais em público sobre cannabis, e falar do meu trabalho lá, começou a ver uma galera do Brasil, assim, quero trabalhar de bartender, quero ir pro Canadá, como é que eu faço, não sei o que, e essa parte de ciência e tal. Então, depois de um ano já de pandemia, eu lancei a primeira turma da Inflore, dezembro de 2020. E aí foi o momento que eu falei, massa treinar essa galera no Brasil, porque vai chegar, e quando chegar essa galera vai estar preparada. E também tem muito aluno lá, né? Lá em Vancouver tem uma galera, assim, trabalhando na indústria, que foram os meus alunos também, brasileiros. E a partir disso comecei essa jornada aí de educadora. E daí você estruturou esse primeiro curso olhando para os bartenders, para aquela demanda que você estava recebendo naquele então. Mas aí depois a Inflore cresceu, né? Passou disso e virou assim, hoje se você quer entender de cannabis, de A a Z, faça o curso da Inflore, né? Então, como foi essa mudança também? Da primeira demanda para depois você estruturando e olhando melhor para isso, falando, não, peraí, deixa eu reposicionar a Inflore e tal, conta pra gente. Então, quando eu criei o curso, eu já estava treinando, né, a galera lá no mercado, então eu tinha uma pista do que era importante saber.
E como eu te falei, né, sendo sociólogo, você vê estrutura. E aí eu fiquei assim, não, então a gente tem que ensinar desde a planta até o mercado, porque se a pessoa não conhece cannabis, se ela não conhece a planta, não adianta, ela não vai entender qual vai ser o melhor investimento na bolsa para cannabis, se você não entende o que é essa planta. E aí, a partir disso, eu criei uma metodologia, que é da planta ao mercado, que é essa metodologia, né, desse curso da Inflore. Apesar dele ser bem focado também em venda, né, na época focado para bartender, eu já sabia também que bartender não é o fim, né, da carreira de ninguém, é o início. Eu queria que a galera entrasse e evoluísse, mas para evoluir eu já estava dando ali as ferramentas para eles evoluírem, assim. E aí eu fiz esse curso bem completo, assim, porque eu não acho que dá para ensinar só a ciência da cannabis, ou só os componentes químicos, ou só sobre o mercado. É falho, porque você tem que entender dessa planta, de toda a cadeia produtiva, e da parte de ciência também, para qualquer coisa que você for fazer nesse mercado. Para ser jornalista, você precisa disso. Para poder... bom, na área da saúde nem se fala, mas assim, para ser designer, você precisa disso. Você tem que entender de estrutura, de tricoma, de planta e tal, para você conseguir fazer um design. As referências mesmo, né? Exatamente. Então, assim, independente da área que você faz, você precisa entender da planta até o mercado. E aí, a partir disso, lógico que no começo eu imaginava um certo público, aí depois eu fui vendo que não, que tinha uma galera né, aqui no Brasil bem interessada. E aí eu fui também cavando, né, cavando lá o fundo do funil e colocando também as profissões que a gente precisa nesse mercado, que pouca gente também entendia na época. E muitas vezes a galera fala assim, mas você vai fazer um curso pro mercado que nem existe, sabe? E aí eu fui tendo que ensinar que esse mercado, essa pré-legalização já existe, da mesma forma que eu estou tentando agora fazer a galera entender que da importância do varejo, né, dentro como final da cadeia produtiva da cannabis. Então, foi mais ou menos assim que eu fui modificando o curso para poder chegar nesse ponto onde eu tenho alunos até na África do Sul, trabalhando lá, porque a planta é uma só, né, independente do país que você está. Lógico que muda regulamentação, a loja de CBD da Europa é diferente do dispensário do Canadá, que é diferente dos Estados Unidos, mas a planta é a mesma, a ciência da cannabis é a mesma. A ética que a gente tem que ter dentro dessa indústria é a mesma, então isso vale para qualquer país do mundo. Dá uma pincelada pra gente no quais são as frentes e oportunidades que a gente tem de trabalhar num cenário de pré-legalização como que a gente está vivendo hoje no Brasil. Se as pessoas não tiverem isso muito claro ainda. Assim, eu sempre falo, né, que eu gosto de fazer essa distinção, que a gente tem uma parte da indústria que toca a planta, essa que ainda não está regulamentada no Brasil, mas que existem possibilidades, e a parte que não toca a planta, que é 100% legalizada. Então, assim, a Inflore, por exemplo, é uma empresa de educação com CNPJ, que paga o imposto, eu tenho cartão de crédito com o nome Inflore, e inclusive quando eu fui no banco abrir minha conta, a gerente falou, mas essa empresa é de quê? Eu falei, é uma empresa de cannabis. Aí ela, eu tomo CBD. A gerente me falou. Então, assim, essa parte é 100% legalizada no Brasil. Então, a gente já tem a grande maioria, né, a grande parte da indústria já está legalizada. Toda a indústria da parafernália, né, de seda, de chavador, de estilo de vida, né, que a gente fala, tipo roupa, tal. A parte de comunicação, né, também, todas essas agências de comunicação, sites, tudo isso é a indústria da cannabis que não toca a planta 100% legalizada. E tem a parte que toca a planta que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que são, hoje em dia, né, para produzir cannabis legalmente no Brasil, para venda,
A gente tem as associações, mas são mais de 100, pelo menos 6 tem licença não, tem autorização para cultivo, e isso vem aumentando, né? E é importante ter essa galera conseguindo produzir aqui no Brasil, mas a gente tem também mais de 200 empresas, algumas brasileiras, outras de fora, mas conseguindo importar produtos. 200 empresas, isso é muita coisa. Vem produtos da Europa, vem produtos dos Estados Unidos, do Canadá, tudo isso está entrando dentro do Uruguai também, tudo isso entrando dentro do Brasil, e é um mercado gigantesco. E toda a galera que trabalha para essas empresas, né? Mesmo na contabilidade. Exatamente, porque dentro, né, de uma empresa de cannabis, a gente tem coisas específicas, mas tem tudo que qualquer empresa tem, tipo contabilidade, né, tem um social media, tem RH, tem tudo isso que tem. Então, assim, né, a partir dessa ideia, né, que tem uma parte 100% legalizada, uma parte que ainda não é muito, mas eu até achei bem legal, acabei de ver um anúncio da PEP, né, que é aquela associação lá do Rio de Janeiro. Eles fizeram um anúncio de trabalho para cultivador de cannabis com CLT. Uau! Então, assim, é possível hoje no Brasil trabalhar plantando maconha registrada no CLT, carteira assinada e tudo mais. Então, assim, a gente chegou nesse momento, sabe? Feliz demais de ver isso. Espero que isso, né? E assim, lá trabalha, né? Numa fazenda, você vai ter um monte de gente trimando e tal. Fora a parte de laboratório, que é a parte do processamento dessas plantas lá. Então, assim, é uma galera já trabalhando nessa indústria. E eu sempre falo muito de algumas profissões que não tocam a planta e que já são bem difundidas. Porque se a gente tem 200 empresas atuando no Brasil de fora, a gente precisa de representantes de marca para poder vender esses produtos. Tem vários alunos meus trabalhando com isso. A gente precisa também, né, desse consultor canábico que trabalha em várias frentes dentro da indústria. Eu lancei também, lançando profissões do mercado. Não, porque durante as eleições eu entrevistei vários candidatos e candidatos que quiseram falar de cannabis, e dentro desses mandatos, lógico que o candidato ele não vai entender e ser especialista em cannabis. Em nada, e né? Eles têm não são que ter especialistas alguém... em nada. Eles vão recebendo, igual jornalista, vão, tipo, pincelando. Então, mas eles têm que ter uma pessoa ali dentro do mandato deles que entende de cannabis. Como é que eles vão escrever uma lei? Como é que eles vão fazer uma proposta, né, de lei se eles não sabem nada de cannabis? E aí eu lancei no mercado falando, galera, vamos virar um assessor parlamentar canábico. Amo. E cada mandato que a galera, né, é aberta para isso, como da Sônia Guajajara, como do Gora, como dessa galera massa aí que está na política, a gente precisa de alguém especialista em cannabis, em ciência da cannabis, para poder criar lei, porque senão a gente vê esses PLs que falta ciência. Então, assim, inclusive quando eu estava no Canadá, eu conversei muito com os assessores do Luciano Dutti na época que eles estavam fazendo o PL 399, e eu falava, isso aqui tem que entrar, isso aqui é ciência, a gente precisa disso e tal, porque se a gente faz um projeto de lei que não contempla a qualidade da planta, segurança, né, de quem vai usar aquilo, a gente está falhando. E é muito ruim. Eu vi o que é o problema de uma lei não específica ou de leis que não são baseadas em ciência, dando errado no Canadá, nos Estados Unidos e por aí vai. Né, tem vários exemplos aí, mas eu espero que a gente está fazendo mais tarde essa regulamentação e que a gente possa fazer ela com mais qualidade, baseada em ciência. Obrigada por fazer parte disso e por ajudar o Brasil a entrar na linha correta ou melhorada. Luna, quando você tomou a decisão de voltar para o Brasil, sair do Canadá, também era uma decisão pensando na expansão da Inflore, enfim, no networking, na sua, né, de voltar para o Brasil e falar, não, peraí que agora
vou estar mais perto, vou estar mais, né, podendo inclusive conversar com os parlamentares e estar mais no dia a dia? Anitta, sabe que sua amiga é doida, né? Assim, eu sou zero planejada, escorpiana com aquário aqui, não tem muito planejamento, não. Então, assim, do mesmo jeito que eu fui pro Canadá pensando que eu ia passar uns meses, passei 4 anos, eu tive um problema no Canadá, né, que foi um problema de assédio sexual no trabalho lá, e acabei pedindo demissão. E já tinha 3 anos que eu não voltava no Brasil. E aí, depois desse momento, eu falei, pô, vou ver meu pai e minha mãe, sabe? E acho que isso vai ser importante nesse momento. E vim passar o verão. Aí eu vim passar 2 meses, eu já tinha 4 anos que eu não tirava umas férias, não tirava uma semana de férias. E aí cheguei aqui, passei o verão, fui para Espanabis, passar 2 semanas e fiquei 8 meses na Europa. E voltei em setembro pro Brasil e tô aqui até agora. Mas assim, até agora eu não sei muito bem se eu voltei não, assim, eu tô no flow. E tô indo agora também, né, pros Estados Unidos de novo em junho. Mas assim, eu estou no Brasil. Eu nem tenho casa, pra falar a verdade. Então assim, não é que eu me programei, que eu tenho um apartamento. Não, eu tô cada mês num canto. Fiquei muito tempo na Bahia, né, e tal, mas minha vida não é muito planejada assim, não. E aí, trabalhando online aí que fica melhor ainda. Mas, com certeza, essa ruptura lá no Canadá me fez focar 100% na Enflore, porque até então eu estava metade na empresa que eu trabalhava, metade na Enflore. Na metade não, né, eu estava 100% na empresa que eu trabalhava e hora extra na minha empresa. Então, eu voltar para o Brasil, eu falei, não, agora eu vou focar 100% na Enflore e não vou trabalhar para mais ninguém, porque se a gente sofre trabalhando pros outros. Mas então hoje você é tipo uma digital nômade, né? Você trabalha nesse esquema. Pode-se dizer assim. Não é dos melhores termos, também não gosto muito, mas é a realidade. Você acha que esse estilo de trabalho, assim, né? Você falou que nem casa tem. Você consegue se concentrar nas suas tarefas, nas coisas que você tem que fazer, sem uma casa, sem um lugar fixo? Você se adapta bem ao que tem pra hoje? Olha, eu sofri naquela pandemia, viu? Porque eu fiquei 2 anos lá de pandemia, basicamente eu e meu irmão, naquele fim de mundo que o lugar mais perto é o Alasca, né? Então, depois que eu saí dessa pandemia, aí cheguei assim, verão Bahia, e depois fui pra Europa, eu falei assim, quer saber? Verão europeu, eu falei, nossa, deixa eu dar uma rodada aqui, uma gastada. E tô nessa gastação aí, já tem um ano e pouco. Mas tô achando bom, mas de vez em quando bate, né? Porque, lógico, a gente não concentra igual, né? Você tá na casa de outras pessoas, ou então no Airbnb, sempre mudando. Então isso atrapalha um pouco a rotina. Acho que eu seria mais produtiva se eu ficasse fixa, trabalhando e tal. Só que não sei que lado, de que signo que é, mas eu tenho um pouco de problema com isso também. Assim, eu fico, eu queria estar ali, e eu acho que essa circulação também, encontrar uma galera e conhecer gente e tal, são coisas que me movem, que faz parte desse trabalho também. Então, estou aproveitando ainda, enquanto, sei lá, não tem nada que me prenda por aí. Boa. E esse baque de chegar no Brasil, né, que está anos-luz atrás do Canadá em relação à legalização da planta, pelo menos do uso adulto, você vê algo de positivo nessa condição? Talvez ter a oportunidade de trabalhar no mercado desde o zero e a possibilidade de criar com a nossa cara um mercado novo? Tem alguma coisa boa nisso? Como é que foi esse impacto? Eu acho que não tem nada de bom nisso, assim, para falar a verdade, assim. Eu acho que quando a gente vê, né, uma oportunidade nisso, né, claro, a gente está chegando antes, então a gente consegue, né, estabelecer, pensar, muita gente criando empresa, né, antes da legalização, que entende que isso é uma oportunidade. Mas assim, é triste de ver, né, todo mundo, a galera sendo presa ainda, um monte de coisa assim, que você fala, pô, a gente não precisava estar vivendo isso ainda, sabe? Então eu acho que a gente tem que correr atrás e reduzir esse dano aí da guerra às drogas o mais rápido possível, e dá uma tristeza de chegar no Brasil, né, e você não conseguir entrar numa loja, como eu trabalhei tanto tempo, e pedir uma flor e ela vir testada por um laboratório, você saber o que tem dentro, você ter opção de escolha, que eu acho que isso também
né? Se tem coisas boas nesse capitalismo, talvez seja assim, a gente ter opção. E a gente não tem isso, sabe? A gente fuma o que dá, o que chegou na mão, o que você conseguiu, o que alguém plantou. Então, assim, quando a gente vê o potencial dessa planta, quando ela tem formas diversas, né? Tanto de quimiotipo, né? Que eu tô falando de variedade da planta em si, mas também variedade de produto, variedade de métodos de consumo. Assim, eu lembro que a coisa que mais me irritava, e ainda me irrita isso, é quando as pessoas acham que o uso de cannabis medicinal é uma gota de CBD, sabe? Isso, assim, me irrita demais, sendo que a gente tem uma diversidade de métodos de consumo, de formas e tal, e de dosagem também, sabe? Então, eu acho que a gente desmerece a planta quando a gente não usa o potencial dela por completo, e pelo contrário, às vezes a gente usando ela de forma, né, restrita, a gente está invalidando essa medicina. Então, a gente tem que ter mais possibilidade de diversidade. Maravilhoso, adorei o papo, Luna. Chegamos ao final, estamos chegando ao final, juro pra você. Ah, não. Mas a senhora está convidadíssima a voltar. Espero que essa primeira temporada vire 2, e 3, e 4 e venham alunos seus aqui também contar as histórias com você aí de professora. Legal. E aí, assim, já encaminhando pro final, a gente tem 3 quadros. Uma coisa mais lúdica no programa, embora eu deteste essa palavra, não sei porque eu escolhi ela. Ela é boa, essa palavra. Você acha que representa lúdico? Acho, sabe porque, inclusive, lá no Uruguai, eu, em vez de falar assim, uso recreacional, uso adulto, eles falam uso lúdico. Eu acho muito melhor. Pronto, já tô olhando com outros olhos. O uso lúdico de cannabis é bem melhor. Eu aprendi isso lá no Uruguai, na Expo Cannabis Uruguai. Gente, é isso, a maravilha da vida é essa, vivendo e aprendendo. Então vamos nessa. Depois da gente conversar aqui sobre toda essa trajetória luminosa sua, e pra Frentex, e aquariana com escorpião e tal, eu queria saber uma história de fracasso, assim, de repente um fracasso edificante ou um fracasso retumbante. Você escolhe. Tem aí alguma assim na cabeça? Nossa, se for cavucar aqui tem, né? Tem vários até. Olha, assim, um fracasso que eu acho que eu estou vivendo ainda é essa questão de gestão, sabe? Gestão de empresa, assim. Porque quando a gente fala que a gente é empreendedora, parece, nossa, que máximo, você tem uma empresa. Só que eu não fui educada para isso, sabe? Eu não tenho formação para ter empresa. E eu sou antropóloga, socióloga, estou muito mais querendo fazer outra coisa do que, tipo, gerir pessoas. Para mim é um fracasso, assim. Eu não sei gerir, não sei mandar, não gosto dessa função, sabe? Então, para mim, assim, e eu sou muito autônoma, então eu falo assim, faz isso, eu peguei, fiz e pronto. Agora não fica assim, e aí fez, você não fez, não sei o quê, dá o feedback. Então essa parte aí pra mim eu considero um fracasso assim na minha vida de empresária, porque eu não tenho essa habilidade de gerir pessoas e tenho preguiça também de gerir pessoas. Eu gostaria que o mundo fosse mais autônomo e não é. Mas eu acho que é um desafio que eu vou ter que enfrentar, né, dentro desse mundo de empreendedorismo, que é também assim, né, meio falso, assim, também, porque, assim, eu tive um problema de assédio sexual, tive que focar na minha empresa, e não é porque eu queria, assim, porque, eu quero muito, se eu sou uma ótima empresária, é porque era o que dava para fazer na condição que eu tava e do jeito que eu vi que era a possibilidade melhor, assim. Então, não tem glamour nisso, tem muito perrengue, e essa é uma das minhas, dos fracassos aí dos últimos tempos, é a gestão de pessoas e empresa. Essa história do assédio que você sofreu, eu já conheço pessoalmente, eu não toquei nela porque é um tema que vai ultrapassar aqui o tempo do programa, mas a galera que quiser saber, se tiver aí, escreve pra gente, que a gente dá um jeito, sei lá, de gravar uma live pra você falar só disso,
ou enfim, a gente escreve um artigo a respeito, né, que também é uma questão importante para tocar e que é grande demais até para caber nesse programa. Vamos passar aqui para o segundo quadro do programa, que é a gente tem um valor, a gente sorteou um valor aqui com a produção, porque para você se colocar no lugar de um empreendedor hoje que tá querendo, que tem ali um pé de meia e tá querendo empreender em cannabis no Brasil. E aí o valor escolhido aqui, para saber o que você faria, com R$25 mil. Onde você colocaria R$25 mil hoje? Porra, galera, essa produção tá amarrando o dinheiro aí. Tá pouquinho? Porra, tá. Vamos ver aqui. Pensando em muito pouco dinheiro, igual 25 mil, né, como investimento, e pensando aí também que eu acabei de ler que a Easy Labs lá de BH conseguiu lá do Banco Itaú 15 milhões, eu tô achando que essa produção tá dando pouco dinheiro para eu investir. Mas, investindo pouco, eu acho que eu investiria bem pouco, talvez 25 mil, num projeto de empresa que não entendesse da planta. Eu acho que é um ótimo pouco dinheiro para se perder, assim. E se eu tivesse os 15 milhões da Easy Labs aí, eu faria aqui no Brasil uma empresa de processamento para pequenos produtores indígenas. É isso que eu faria. Opa, gostei disso, hein? Achei, inclusive, que você deu ideia para alguém aí que tenha 15 milhões. Mas aí, deixa eu só entender, esse negócio de ir pra empresa que não entende da planta, o que seria? Porque assim, a grande maioria das empresas, assim, igual eu falei, né, da importância de você entender dessa planta para poder fazer um produto. Então, assim, não boto, nem 25 mil numa empresa X aí que tá criando um produto de cannabis e não entende de maconha, porque, assim, provavelmente esse produto não tem qualidade, não vai ficar no mercado, principalmente quando tiver competitividade, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que a galera faz o design, faz o não sei o quê, faz o marketing, investe tantos milhões e não entende da planta para poder formular um produto que realmente faça sentido para a saúde das pessoas ou que tenha qualidade. Então, é aí que você não bota dinheiro e é mais ou menos isso que eu quis dizer. Luna, então agora a gente entra no terceiro e último quadro do programa, que se chama Cannabis Indica. É onde você vai indicar pra gente uma pessoa, assim, necessária, que precisa estar na nossa rede no LinkedIn, quem que a gente deve seguir lá no LinkedIn. E também, depois, um conteúdo, pode ser um filme, um livro, uma série, alguma coisa sobre cannabis e ou psicodélicos. Eu acho que vou indicar uma amiga querida, Laura Ramos, que é jornalista também, lá de Portugal. É uma mulher incrível, mãe, faz um ativismo em Portugal, na cena portuguesa, imprescindível, e acho que é importante seguir o trabalho dela lá no LinkedIn. E produz conteúdo em várias línguas, né, também. O Cana Repórter tá, sei lá, em 8 línguas. Sim, e é incansável o trabalho dela, assim, como militante mesmo, ela faz esse trabalho há mais de décadas, assim, incrível a consistência do trabalho da Laura. E o trabalho que ela faz, né, de comunicação na Europa toda. E mãe, né, ainda, ou seja, a mulher consegue equilibrar... Não, de 3, né? Tem que chamar ela aqui, aliás, ela fala português, uma boa ideia. Sim, mas uma ótima dica para falar com você. Agora o livro, filme, conteúdo, que você quiser. Pode ser um podcast. Pode. Vou indicar um podcast que chama How to Do the Pot, que é o podcast da April Pride, uma mulher que me inspirou muito ali quando eu cheguei no Canadá. Ela é de Seattle, ela fez uma marca de mulher e cannabis para poder falar do uso, né, que foi um dos meus problemas, do uso de cannabis para coisas que nem a medicina nem pesquisa estava apontando. Então ela fazia um trabalho de divulgação. Ela criou essa marca super nichada, acabou vendendo para Canopy Growth lá do Canadá por mais de $1 milhão na época. Então foi a primeira empresa focada em mulher e cannabis. E ela criou esse podcast. Hoje ela tem outro podcast também que mistura cannabis com psicodélicos, que chama The High Guide. E eu acho que ela me inspirou muito também, uma mulher, mãe, de 2 crianças e tal, tem esse rolê. E eu acho que ela foi bem visionária, assim,
na época que a galera fala assim, nossa, mulher e maconha, o que você vai inventar de fazer isso lá pelos 2010 e poucos sabe? E acho que isso foi bem inspirador de ver o trabalho dela também sendo reconhecido, né? Ela conseguiu vender, a empresa criou uma marca no mercado canadense que chama Vanderpop, que é uma marca de flor mesmo, pela Canopy, então eu acho ela bem inspiradora. Amei, não sabia, não conhecia, já fui atrás aqui, já botei pra seguir. Demais, Luna, obrigada pela participação, obrigada por compartilhar com a gente a sua história, a sua experiência, seu caminho tão novamente luminoso. Pra gente fechar, eu queria que você deixasse os seus arrobas, ou algumas pessoas que querem te seguir, onde elas devem fazer isso e como. Pode me seguir lá no @Luna Vargas, é o jeito mais fácil, de lá vocês me acham em tudo quanto é outro lugar, no Instagram, quero dizer. E Anitta, quero super te agradecer pelo seu trabalho aí na indústria, pela referência que você é nessa parte de comunicação, por ser uma amiga querida e tá nesse corre focada, igual eu tô também, então a gente se reconhece aí no corre, então eu fico feliz demais de participar do seu podcast e de estar junto nessa missão aí, que é falar de cannabis, psicodélicos nesse mundo, e enfrentando essas mesmas dificuldades que a gente sabe qual é. Então a gente tem que se fortalecer nesse rolê. Obrigada, querida. Dando a mão e se fortalecendo. Tamo junto, Luna. Conte com a gente, volte sempre. Um beijão. Mua! Beijo, querida. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Krepp. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem.